Olá a todos, meu nome é Renan Carvalho e eu estou aqui para falar sobre o nosso trabalho, que é a mineração de dados para o auxílio de identificação de possíveis novos casos de Covid-19. E além de mim, participaram desse trabalho também o Leonardo Evangelista e o nosso professor e orientador Rogério Colpani. Começando então com uma breve introdução, temos como foco o Covid, né, que já vivemos esse período de pandemia do Covid desde o início de 2020, e nós vamos pegar como foco os sintomas dessa doença, né, que vou discutir um pouco melhor posteriormente. E também a mineração de dados, que é uma técnica que se baseia em obter informações e padrões importantes a partir de dados, né? Dados que hoje em dia são gerados em quantidades absurdas, inclusive na própria área de saúde. Para isso, nós usamos uma metodologia chamada Knowledge Discovery in Databases, ou KDD, que ela se resume no processo de extrair conhecimento útil a partir de uma base de dados. E ela possui várias etapas que eu vou discorrer sobre elas também um pouco melhor agora. Primeiro, na etapa de seleção, é onde nós selecionamos a base de dados e os atributos, né? No caso aqui, nós pegamos uma base de dados que é disponibilizada pelo Open Data Source e no início ela continha 1.048.575 instâncias e possuía também 162 atributos, que seriam as colunas, né, da base de dados. Então aplicamos dois métodos nessa etapa de seleção. Primeiro seria a redução de dados vertical, que é nós selecionamos os atributos manualmente, quais queríamos usar, e o resto seria excluído. E a abordagem independente do modelo, com a estratégia Backward Selection, que nós basicamente pegamos a base de dados completa e selecionamos um subconjunto de amostra, né, a partir do que tínhamos antes. Na etapa de pré-processamento, nós fazemos a primeira limpeza de informações ausentes, que nas linhas da nossa base, qualquer coluna que tivesse o valor nulo, nós excluiríamos a linha completa, já que ela só serviria se tivesse todos os valores preenchidos. E também aplicamos a limpeza de valores não pertencentes ao domínio, que a gente exclui também valores que não pertencessem ao que a gente precisasse para o nosso trabalho, que seriam valores que não seriam úteis no caso, né? Depois, na transformação, aplicamos o mapeamento direto, que é um método que vai formatar os nossos dados para poder ser aplicado ao algoritmo depois com mais facilidade, né? Então, na etapa de mineração de dados, a gente separou 70% da base para treinar o algoritmo e 30% para validar ele. Lembrando que usamos dois algoritmos no nosso trabalho, sendo o Candidate Neighbor, ou KNN, e a árvore de decisão. Em ambos foi a mesma divisão da base de dados, tá? E como ferramentas, nós utilizamos a linguagem de programação Python, com as bibliotecas Pandas e sklearn. Agora, já como resultados, nós temos aqui primeiro os resultados da seleção, né? Nós temos 12 atributos selecionados, onde os 11 primeiros são sintomas, e o último é a classificação final, que é onde vai ser informado se o paciente teve ou não o Covid-19. Depois, na etapa de pré-processamento, nós fizemos a limpeza da nossa base e tivemos um pouco mais de 564 mil instâncias restantes, né? E aqui nós temos um exemplo de instância que foi excluída, que no caso é a linha 3. Se vocês observarem, tem alguns atributos nulos aqui, né? Então essa linha seria excluída completamente. Já na transformação, se a gente observar a coluna classificação final aqui, antes ela possuía valores de 1 a 5, que além de positivo para a COVID ou nenhuma doença, também poderia conter informações para outras doenças respiratórias agudas graves, que não seriam úteis para o nosso trabalho, né, como o foco era o COVID. Então, transformamos esses dados apenas para 0 para negativo para a COVID-19 ou 1 para positivo para a COVID-19. E os resultados da mineração de dados em si, que nós tivemos que o melhor valor de K foi igual a 5, que o K, na verdade, é o valor de vizinhos, que é escolhido pelo algoritmo, né, para calcular qual será o resultado da nossa amostra, e ele apresentou uma acurácia aproximada de 75,77%. E já na árvore de decisão, nós tivemos como atributo-alvo a perda de paladar, e o algoritmo apresentou uma acurácia de 79,87%. Então, para concluir, a gente pode ver que os dois algoritmos apresentaram uma alta taxa de acerto, né? Porém, devido à disposição dos nossos dados, a árvore de decisão se mostrou um pouco mais eficaz.
E podemos então concluir que a mineração de dados pode ser um forte aliado, né, no diagnóstico da Covid-19. Então é isso, obrigado a todos pela atenção.